Opa, gente, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos falar sobre a arte da performance. Vamos lá? Capítulo 7, a arte da performance e suas conexões. Bom, o que é performance, tia Dani? É uma representação que pode ser de uma fotografia, pode ser de uma representação de algo que envolve o cinema, pode ser uma crítica, e essa performance acontece com a própria pessoa que representa, ou seja, ela vai para determinado local e representa algo que pode ser até mesmo considerado um manifesto, tá? A gente tem o grupo Fluxus, que ele é um dos mais famosos por ter iniciado essa questão em 1960, as representações de performances no mundo, ou seja, eles traziam algumas questões que eles consideravam na concepção deles, coisas que eles não aceitavam e queriam representar numa forma de manifestar os seus sentimentos ou suas ideias, seus ideais, tá? A gente tem essa representação aqui, ela está no livro de vocês, está na página número 77, traz também ali a questão do surgimento da performance. Essa especificamente foi de uma Bienal em São Paulo, teve uma pessoa ficou na cama, a gente vê aqui, ó, que a pessoa ficou ali na cama durante toda a exposição, né? Então, a performance exige que a própria pessoa vá lá representar como se fosse um teatro. A diferença é que a pessoa acaba manifestando alguma coisa que ela quer ser crítica, tá? Bom, nós temos Marina Abramovic, ela também está no livro de vocês, tá? Ela é uma artista que traz diversas representações, ela tem um nome muito forte na questão da performance, e ela trouxe uma representação pra gente aqui, que a gente vai observar, tem no livro de vocês, mas só tem uma pessoa geralmente assistindo esse vídeo, na verdade, essa imagem, né, que aparece. Mas aqui a gente consegue perceber que não era uma pessoa, mas tinham diversas pessoas assistindo a apresentação de Abramovic. Ela está aqui, ó, representada com essa roupa vermelha. Ela ficava aqui sentada. Ela interagia com esse daqui, ó. Conversava, tinha um momento que eles até tocavam as mãos e tinham conversas e às vezes ficavam só paralisados. E as pessoas que passavam pelo museu só apreciavam os dois ali representando, né? Bom, é uma performance, tá? Nós temos aqui, esse daqui é o Flávio, ele fez uma performance no Brasil, que foi em 1950 a 1956, por aí, gente. Ele fez uma representação de uma performance usando saias, usando uma blusa feminina. A gente então percebe que para aquela época isso foi um escândalo, né? Ele quis apresentar a questão das roupas que as mulheres utilizavam na Europa, né? Estavam trazendo para o Brasil. Então ele quis fazer como se fosse um manifesto, uma reclamação, uma crítica representando aquele momento que as mulheres estavam vivenciando. Você percebe que ela é curta, né? E na época as mulheres não usavam esse tipo de saia, né? Então existe uma questão de que a performance é uma forma de você se manifestar, você tem que sair para fazer aquela representação, tá? Não é a mesma coisa que protestar, é um manifesto, é uma representação artística daquele momento, tá? Muitos artistas fazem isso, saem às ruas e representam. Alguns papéis, às vezes, se tornam de performance tão exagerados que muitas vezes eles não vão parar na mídia, justamente por serem tão exagerados, com problemas com relação ao governo, problemas com relação a algumas coisas que afetam as pessoas, que envolvem racismo, que envolvem bullying, que envolvem coisas que machucam de certa forma as pessoas. Então, esses grupos, eles são fortes, mas nem sempre são bem vistos pela sociedade, tá? Vamos lá, continuando.
Aqui nós temos mais uma representação. O cara que trouxe essa ideia, essa concepção, nós estamos falando de Hélio Oiticica. Hélio Oiticica trouxe essa representação com o uso de parangolés. O que seria essa representação, entendeu? A gente percebe aqui que nós temos algumas pessoas que estão usando tecidos bem coloridos, o que eu acho bem legal também a questão das cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo. Novamente ele usa, olha só o que Hélio Oiticica faz com a gente, o vermelho, o azul e o amarelo. É sobre as cores? Sim, é uma técnica que ele usava, era uma representação, uma característica de Hélio Oiticica. Ele trazia isso com tecidos que as pessoas dançavam, giravam, brincavam, se divertiam, representando uma dança, um movimento. E isso também era uma performance, tá? Sair às ruas com um tecido, mostrar alegria ou tristeza, usando os tecidos, era uma representação também de uma performance, tá? A gente agora vai entrar nos gêneros da performance, tá? A gente tem 3 gêneros, tá? Da performance. Vamos ver eles. O primeiro gênero nós temos a arte pop. Essa arte pop, ela é bem colorida, ela traz muito do que a massa fala, do que a massa diz, do que a massa acha, e a questão do colorido é que chama a atenção. A gente reconhece uma arte pop entre todas, a arte pop é uma das mais representativas, porque a gente vê na questão das cores. A gente tem a representação, por exemplo, de Mary Moore, que ela traz essa visão de alegria, de estética, de beleza, né? De até mesmo surpresas que traz dentro dela. Mas a gente também tem outra aqui, ó, de coisas que a gente gosta, do que a massa gosta, por exemplo, o sorvete, que é uma coisa mundial, todo mundo gosta. Então, o que é que eles fazem? Eles representam isso de uma forma bem colorida. Então, isso é arte pop. Ela veio surgindo com maior intensidade, chegou às cores, chegou a arte pop. Então, nós temos aqui a Oprah, também representada. A gente vê que tem um pouco de formas geométricas, mas não é bem isso que chama a atenção para esse momento, e sim para as cores e falar sobre o que está sendo falado no momento, como por exemplo uma apresentadora da massa, do público, né, que está sempre assistindo ela. Aí a gente vai aqui mais para frente para ver a minimalista. Essa arte minimalista, gente, ela troca o que seria o objeto como a principal obra de arte, por exemplo, a caneta, é uma obra de arte. Então, tudo que fica ao redor dela é o espaço. Então, ele queria transformar a ideia de que o espaço é mais interessante do que o objeto. Então, utilizando luzes, cores, a gente percebe aqui mais uma vez as características das cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo. A gente percebe aqui a questão do uso das cores, das luzes. Nós temos um representante, aqui, Flavinho, deixa eu mostrar aqui que é o nome dele, aqui, que traz, está na página de número 79, que traz, ele é um representante, Flavinho, que traz essa ideia de que a luz não é mais importante do que a questão do objeto, ou seja, o espaço é mais interessante. Já a arte conceitual, ela não é uma coisa que foi feita, por exemplo, por um artista. Aqui foi, Flavinho construiu o objeto e disse, esse aqui vai ser o meu objeto de representação do minimalismo, porque a gente traz a ideia, a concepção de que não é o objeto em si, mas sim o espaço. Aí aqui a gente já tem uma coisa que já foi criada por alguém, foi criado por uma indústria, e quando foi criado, uma determinada pessoa pegou, colocou ali e mostrou para as pessoas através de seus ideais, que também pode ser a questão de um manifesto, de uma ideia que queira passar para a sociedade, de que tem gente que gosta muito, tem gente que gosta mais ou menos, tem gente que ama isso. Então, quis representar para uma pessoa com um objeto que não foi criado por si, mas que foi representar alguma coisa daquele assunto. Por exemplo, nós temos esse daqui, né? Nós temos a mesma marca, mas nós temos anos diferentes, por exemplo. E cada um deles tem uma evolução da tecnologia. Isso quer dizer que a pessoa que foi apresentar isso aqui pra gente queria mostrar que não foi uma criação sua, não foi uma pintura, foi apenas uma fotografia representando que
há uma evolução que melhorou a imagem, que melhorou a câmera, eu não sei. Eu sei que ele queria representar que houve uma evolução, né? Pode ser um manifesto, pode ser uma reclamação, pode ser uma coisa que está querendo dizer, foi muito bom isso, melhorando a tecnologia. Então, assim, é um artista que pega algo do momento e representa sua visão sobre como foi ao longo dos anos ou aquilo que gostou mais em relação àquilo, ou seja, cria-se uma sequência, tá? Aí nós temos esse daqui, que é o urinol. Quero falar sobre ele porque tem várias concepções em relação a ele. Uma de sua criação não foi realmente de Duchamp. E Duchamp, esse aqui é um urinol, né, de porcelana branca, considerado uma das obras mais representantes do dadaísmo na França, criada em 1917, sendo atrelada a Duchamp, porque diz que algumas pessoas falam que não foi bem ele que criou. A concepção aqui, a gente vê uma coisa que para a gente não é arte, mas na concepção dele foi uma forma de representar um manifesto, uma ideia, um ideal, tá? Bom, agora a gente vai aos avisos, a agenda. Vocês têm uma atividade na página 82 do livro de vocês, são 2 perguntas. O que as pessoas estão fazendo na performance é pessoal e que relações você estabelece entre o título, performance e a imagem. Vocês vão falar a resposta individual e pessoal, tá certo? Agora a gente vai falar sobre um assunto sério, que é a nossa próxima avaliação. Nós vamos ter a nossa primeira avaliação escrita basicamente do capítulo 6 e o capítulo 7. Então, foi muito do que a gente viu hoje. Então, o capítulo 6 traz artes gráficas da página 66 a 75 e nós temos a arte da performance que vai da página 76 a 85. Então, a gente pode começar a tirar algumas dúvidas a partir de agora. Na semana, durante a avaliação, vocês vão ter um dia antes para poder estudar ou revisar os conteúdos. Mas é importante que vocês comecem desde hoje a já estar dando uma olhada, uma atenção e grifando o que foi importante, tá? Nas artes gráficas, a gente tem lá no capítulo 6, nós temos a propaganda do Brasil, que ela surgiu no século XX e desenvolveu-se na rádio, na TV, e isso com a chegada em 1950, tá? A gente falou também sobre a importância dessas propagandas, dessa publicidade que chegava ao Brasil, que antes era tudo preto e branco, ou que só tinha um caráter mais do exterior, e finalmente nós começamos a fazer nossa própria representação. Nós temos vídeos disponíveis, lembrem-se disso, tá? Que vocês podem ver e rever quantas vezes forem necessárias. Tem os cartazes artísticos na página 68, que fala sobre o início da publicidade com o uso da fotomontagem. Naquela época não tinha os efeitos especiais que a gente tem hoje, então tinha que ser feito através da fotomontagem, né? A gente percebeu que hoje a gente pode usar um determinado programa, um determinado aplicativo, que a gente pode obter justamente a fotomontagem. Que seria o quê? Determinada imagem, o que é a fotomontagem? Uma imagem onde a gente faz uma representação ali nela, que pode ser uma mentira, que a gente pode estar criando sobre aquela história ou aumentando alguma coisa naquela imagem. A gente viu também vídeos sobre isso. Nós temos a questão do dadaísmo, que foi um manifesto basicamente contra a arte, que eles traziam tudo o que era uma anti-arte, porque eles tinham essa concepção, né, de que queriam representar outras formas de arte, né? E foi uma loucura de manifestos e exposições. Nós temos aqui o surrealismo também na página 69, que traz a ideia de algo abstrato, de algo surreal, como por exemplo, quando você imagina um sonho, você tem um determinado sonho e aquele sonho acontecem coisas mirabolantes, coisas que você nunca poderia imaginar. Então aquilo dali é surreal, é o surrealismo, né? A diferença é que os artistas colocavam no papel ou tentavam colocar em uma fotografia aquilo que seria surreal, né? Um dos representantes é Salvador Dalí, que a gente viu até um vídeo com imagens de representações dele, né? Nós temos aqui Atos Buchan, está na página 71. Tem uma imagem dele que está na página 70, que a gente respondeu um exercício. Ele morreu aos 90 anos
e foi pintor, escultor e desenhista. Ele deixou a faculdade de medicina para se dedicar à sua verdadeira paixão. A paixão dele eram as artes visuais. Em 1952, começou a desenvolver suas fotomontagens. Ou seja, esse Atos Buchan, ele trabalhou muito com a questão da fotomontagem. Um artista que a gente pode falar do surrealismo, a gente pode tratar Max Ernst, ou também a gente pode falar de Salvador Dalí. Nós temos no dadaísmo, nós temos aqui uma artista alemã, Hannah, que pode também ser lembrada. Podemos também chegar lá em design, que a gente viu de vários tipos de coisas que envolvem design, como a construção de um ambiente. Às vezes a gente quer, por exemplo, na arquitetura, construir um determinado ambiente. Então, para isso a gente usa o quê? O design industrial, que a gente pode também criar ali uma representação, uma marca, né? Um design, algo que vai poder fazer tanto em algum local, um prédio com arquitetura, quanto também uma representação publicitária de algum lugar. Por isso que a gente fez aquela atividade que era para a criação de uma espécie de publicidade, uma marca para a nossa escola, né? E nós vamos agora passar, falei sobre todos? Sim. A arte da performance, que foi esse que a gente viu hoje. Lembrando que vocês podem rever, procurar na internet mais sobre a questão da performance. Como eu falei para vocês, a performance depende de ter uma pessoa e ela querer representar um manifesto. Alguma coisa, um ideal dela. Então ela vem com suas ideias, suas concepções. O surgimento foi na década de 1960 e nós temos o grupo Fluxus, não é isso? Nós temos uma pessoa muito famosa como a Marina Abramovic, que fez uma representação inclusive em Nova York, e nós temos no Brasil Flávio de Carvalho, que também trouxe uma representação. Todas essas pessoas tinham que representar elas mesmas, não era filmado, não era de uma foto. Elas iam à rua, ou elas iam ao teatro, elas iam ao museu e representavam aquilo. Não era uma peça, era um manifesto. Não era protesto, era um manifesto, é artístico, tá? Como eu já disse, algumas pessoas não veem isso tão bem porque tratam de alguns assuntos que às vezes machucam. Porque na época, tratar sobre a coisa que Flávio estava falando era uma afronta para a sociedade. Nós temos os gêneros da performance, a arte pop, o minimalismo e nós temos o conceitual. A arte pop, a gente percebeu que ela traz lá na página de número 78 um movimento artístico que traz como ideias quadrinhos, publicidade, tudo que falava em massa. Por exemplo, a questão do sorvete, aí trazia uma questão bem colorida sobre esse sorvete, né? Nós temos a questão do minimalismo, que era a ideia que tinha de trazer tecnologia, trazer música, trazer coisas para representar mais o espaço do que em si o objeto da arte. E nós temos também a arte conceitual, que a gente falou sobre ela, né? Que a gente desenvolveu um trabalho que envolvia a questão da aparência, do que ela poderia proporcionar para a gente e se ela tinha uma relevância menor, que, por exemplo, seria de uma pintura. A gente tem uma pintura, aí tem aquela relevância artística sobre ela. Mas do objeto que não era criado pelo artista, ele que apenas colocava como uma forma de representar até mesmo uma ideia, uma concepção. Então, eu falei aqui do surgimento da performance, da arte pop, do minimalismo, do conceitual, da performance no Brasil com Flávio. Hélio Oiticica, a gente percebeu também que esse cara é muito importante na questão da performance. Eu falei inclusive dos tecidos dos parangolés. E Marina Abramovic, que ela trouxe uma representação, como eu disse a vocês, que tem no livro. E por hoje é isso, a gente conversa na aula, tá? Vamos lá?